Olá, queridos irmãos e amigos, uma vez mais cá estamos para uma nova recapitulação da lição deste trimestre, desta vez sobre um tema também muitíssimo importante, sobre o processo do juízo. E iremos ver que este juízo tem 3 etapas muito importantes, cada uma delas, e que todas elas têm objetivos muito específicos a serem alcançados que iremos debater na explanação desta lição. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, como é habitual, vou pedir ao irmão José Eloy, por favor, que nos dirija em oração para que o Espírito Santo verdadeiramente possa dirigir as nossas mentes, colocar nas nossas bocas as palavras apropriadas e tocar também o coração daqueles que nos irão ouvir. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo dia de vida que nos destes. Obrigado pela saúde que nos vais dando. Obrigado pelo gosto, pelo estudo da Tua Palavra. Amém. E te suplicamos agora, querido Pai, que o Teu Espírito esteja presente e que nos ajude a compreender também para nós a Tua Palavra e que Amém. Nos ajudes a ensiná-la, que nos ajudes a expressar aquilo que nós aprendemos, aquilo que descobrimos, aquilo que está escrito, que o Teu Espírito ponha pensamentos, sentimentos no nosso coração e na nossa mente, tanto a mim como ao pastor Paulo Cordeiro. Amém, e abençoa a todos aqueles que irão ouvir, que irão escutar e que possa ser uma bênção para todos. Esse é o nosso desejo, querido Pai. Faz esse milagre, por favor, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, estamos mesmo na reta final, portanto, do nosso estudo deste trimestre. E esta semana nós vimos então o processo do juízo. Este processo do juízo, e creio que esta palavra está muito bem emprego, processo, é portanto um juízo que se processa em 3 fases. É a fase do juízo pré-advento, como a própria expressão indica, portanto é antes do advento de Cristo, ou seja, da sua segunda vinda. Depois temos um juízo milenar, não é, que ocorre durante o milénio, não é? E o milénio, portanto, está entre a segunda vinda de Cristo e, digamos assim, a terceira vinda de Cristo, não é? E depois temos o juízo executivo, em que finalmente se executará a sentença, não é, que foi deliberada no tribunal. Portanto, isto, em súmula, é aquilo que nós vimos nesta semana. Ok? Mas vamos entrar, então, portanto, em mais detalhes. Não sei se o irmão, entretanto, quer fazer também uma introdução geral ao tema e depois vamos entrar então, nos detalhes. Não, a introdução foi bem feita, é isso. Portanto, o juízo final é composto de 3 juízos ou 3 fases, não é? O julgamento final ou o juízo final. Há muitos cristãos que pensam que o juízo final está ainda no futuro. É isso. E para nós, adventistas do 7º dia, o juízo final já começou. Exatamente. Já começou com esta fase de que a lição nos fala na lição de segunda-feira, o juízo pré-advento, que começou em 1844, no dia 22 de outubro. Correto. Então, o juízo final já começou com a primeira fase em 1844 e vamos, então, ver quais são as outras 2 fases, porque há uma segunda e há uma terceira. E estas 3 fases em conjunto é que se chama o juízo final. Exatamente. Não é? O juízo final já começou, estará em andamento e será finalizado. E isso demorará algum tempo. Mas são, de facto, 3 fases e é isso que nós adventistas acreditamos e que procuramos ensinar, com a Bíblia na mão, que existem estas 3 fases do juízo final. Exatamente. Bom, mas antes disso, vamos a uma pequena introdução a este tema geral, e essa é, digamos, a introdução, entre aspas, vem na lição de domingo, quando fala aqui, portanto, digamos, na concepção do juízo final, como sendo algo que diz respeito quer, portanto, aos justos, quer aos ímpios, ou seja, o juízo final não trata apenas de condenar, trata de condenar sim, digamos, mas também trata de justificar. E há 2 textos. Por acaso, um deles vem apresentado aqui na lição de domingo, que é o texto de 1 de Reis 8:32, mas há outro texto também, que é Deuteronômio 25, e eu vou começar por esse, porque na sequência bíblica aparece em primeiro lugar. Portanto, Deuteronômio capítulo 25, e no versículo 1, que diz o seguinte: Em havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, portanto, este texto refere-se a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Então, o juízo envolve não apenas a justificação do justo, mas também a condenação do culpado. Ou seja, não é apenas a condenação do culpado, como muitas pessoas entendem, porque para muitos juízo é sinónimo de condenação. Bom, também é, claro, isso é verdade, mas não é só. Também é a ilibação daqueles que são inocentes, daqueles que são justos. Bom, então, mas a Bíblia não diz que justo não há justo nenhum sequer e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Claro que sim, mas aí entra, digamos, a grande verdade do Evangelho, não é?
pois todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador são ilibados, são perdoados das suas faltas e aparecem à vista de Deus como se nunca tivessem pecado. São esses os justos. E são tornados justos pela graça, pelo poder do Espírito Santo. Exatamente. E, portanto, no juízo vai-se determinar quem são aqueles que efetivamente fizeram de Jesus o seu Salvador e receberam dele a graça e o poder para vencerem toda a tendência para o mal, e quais são aqueles que, infelizmente, pela sua própria escolha, desprezaram essa oferta graciosa e misericordiosa da parte de Deus. E, portanto, esses serão condenados. Portanto, o juízo final envolve, repito, porque esta é uma ideia muito importante, o juízo final envolve não apenas a condenação dos culpados, e que serão culpados pela sua própria escolha em terem rejeitado a graça salvadora que lhes foi oferecida, não é? Portanto, o juízo envolve a condenação desses, mas também a ilibação, ou digamos a justificação daqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Por isso o apóstolo Paulo pode dizer em Romanos 8.1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não é? Infelizmente a versão ARA, a Almeida Revista Atualizada, cortou esta última parte. Portanto, não diz, portanto, para aqueles que andam segundo, portanto, eu vou ler conforme diz a versão Almeida Revista e corrigida. Portanto, diz, agora pois... Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta expressão, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, foi cortada da ARA, da Almeida Revista Atualizada. Portanto, está em falta. Mas eu creio que também é muito importante esta ideia. Portanto, o juízo final, repito, envolve a condenação de uns, mas a ilibação ou a justificação de outros. Okay? Ou vindicação de outros, exatamente. Ilibação, vindicação, exatamente. São termos sinónimos. Okay? São termos sinónimos, isso muito mesmo. Pois bem, nós temos o texto que já lemos em lições anteriores, mas eu creio que faz todo o sentido nós nos debruçarmos novamente sobre este texto, que é o texto de João, no capítulo 5, e versículos 21 a 29, João 5, 21 a 29, que diz o seguinte: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Estou a ler na versão Almeida Revista e corrigida. Não entrará em condenação. Porque a outra versão, a Almeida Revista Atualizada, diz não entrará em juízo. Okay? Dá uma ideia um bocadinho distorcida. Portanto, todos entrarão em juízo, não serão condenados, que é diferente. Porque aí a palavra grega usada para juízo tem a ver com condenação, de facto. Por isso é que essa tradução traduz melhor e coloca condenação. Exatamente. E não, porque o sentido é esse mesmo. Porque repare, um réu pode ir a tribunal, ou seja, vai a juízo, mas pode ser condenado ou ilibado, não é? Portanto, se é ilibado, ele foi a juízo, mas não foi condenado. Portanto, é o que se passa com os justos. Eles vão a juízo, não são condenados. Porquê? Porque tem a justiça de Cristo sobre eles. Não sei se me fiz entender. Portanto, há aqui é isso mesmo, exatamente. Portanto, temos que fazer aqui a distinção, digamos, esta divisão, não é? De dois assuntos. Há a fase da investigação e a fase da execução. E aqui está-se a referir à fase da execução. Portanto, não serão condenados, não é condenado. Refere-se à fase da execução já. Exatamente. Não será condenado. Não será ou será condenado. E depois diz ainda o resto do versículo 24 de João 5, mas passou da morte para a vida. E atenção, esta morte, subentendido morte eterna, e a vida, subentendido vida eterna. Versículo 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, portanto, estamos a falar aqui, Jesus está a falar do juízo, porque é o Filho do homem. E agora os versículos 28 e 29 dizem o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E agora há uma distinção, que é feita no versículo 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, uns serão
condenados, serão condenados exatamente à morte eterna, e outros receberão a vida eterna como recompensa. Então isto para dizer o quê? Que este juízo final envolve dois grupos, um grupo que será condenado e outro que será justificado. Okay? Isto é, digamos, a noção introdutória desta lição. Portanto, o juízo final dois grupos, envolve é isso dois mesmo. grupos. Mas eu disse que havia dois textos e eu só li há bocadinho Deuteronômio 25:1. O outro texto, que aliás vem aqui mencionado pelo autor na lição de domingo, é 1 de Reis 8:32. Eu vou lê-lo na versão árabe, uma vez que o Nutrimensário está na versão ARC. 1 de Reis 8:32, que diz o seguinte, 1 de Reis 8:32, que diz o seguinte: ouve tu nos céus e hás, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo. Então, há aqui duas atitudes do juízo, ou duas saídas. Uma é a condenação do perverso e a outra é a justificação do justo. Que justo? Mais uma vez, nunca podemos esquecer, ninguém é justo por si mesmo. Estes são os justos que receberam a justiça de Cristo, ok? Portanto, justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então, a noção de juízo na Bíblia envolve, aliás, isto é o que se passa nos tribunais humanos. Bom, não está aqui em discussão se os tribunais fazem justiça como deve ser ou não. Isso é outro assunto e nem vamos entrar por aí, porque senão, portanto, ficaria claro que muitas vezes a justiça não é feita. Mas, para dizer o seguinte, qualquer tribunal humano tem duas saídas possíveis. Ou condena ao réu ou iliba. Não há uma terceira solução, portanto, só há duas soluções. Na justiça divina é a mesma coisa. Portanto, ou há condenação ou ilibação, ok? Pronto. Bom, sobre a lição do domingo, eu creio que está dito. Não sei se não quer acrescentar mais alguma coisa. É isso mesmo, há duas classes que Cristo exemplificou como ovelhas e bodes, que Cristo, portanto, chamou a uns as ovelhas e outros os bodes. As ovelhas são os justos e os bodes são aqueles que são os malditos, não é? Exatamente. Há os benditos e há os malditos. Na parábola de Jesus, no capítulo 25 de Mateus, Jesus fala nas ovelhas e nos bodes, os benditos e os malditos, os justos e os malditos. Uns vão para um lado e outros vão para o outro. E ele até fala, até no verso 41, que os malditos irão para o fogo eterno, tal fogo que nós já estudamos em lições anteriores. Não é? Portanto, não haverá um decreto arbitrário da parte de Deus. Isso é muito importante. Não é Deus que diz, eu gosto de ti e tu vais para a vida eterna, não gosto de ti, não vais para a vida eterna. Não, isto tudo é baseado, é fruto, é consequência do tipo de vida que cada pessoa levou aqui na Terra. Das suas escolhas. Das suas escolhas. É fruto das suas escolhas, não é? O nosso destino é determinado na vida presente, é isso que a lição de domingo também nos fala. Portanto, estes dois grupos são determinados pela vida presente de cada um. É os que estão em Cristo, os que não estão em Cristo, que já foi falado. Uns têm a sua vindicação assegurada e outros a sua condenação assegurada. E, portanto, devemos também só falar um pouco de que, embora nós sejamos salvos pela graça, nós vamos ser julgados pelas obras. Exatamente. E isto é muito importante. Porque o julgamento será pelas obras. Porquê? Porque as obras é que vão determinar se a pessoa está salva pela fé ou não. Exatamente. Ou seja, uma árvore que se diz que é uma macieira, uma árvore que é uma macieira, como é que podemos determinar se a árvore é uma macieira? Se produz maçãs. Não é? Então, se a árvore não produz as maçãs é porque não é uma macieira. Deus quer ver as obras para ver se realmente aquela pessoa, aquele ser humano, passou pelo processo da justificação pela fé ou não. Exatamente. Então as obras são a prova, são a evidência, são a prova palpável de que a pessoa passou por essa experiência milagrosa que é o novo nascimento, que é o nascimento do Espírito, do alto, não é? E que se tornou uma nova criatura. E a prova é isso, é por isso que Deus vai examinar as obras. E para todos aqueles que estão a assistir a este julgamento no céu, que começou em 1844, que são os anjos e que são representantes dos mundos criados por Deus, eles necessitam de ver algo realmente palpável, que realmente confirme que aquelas pessoas, umas estão preparadas para a vida eterna e outras não. Porque Deus sabe tudo, Deus não precisava deste juízo. Deus conhece tudo, Deus conhece o íntimo de cada pessoa e sabe tudo sobre cada pessoa. E se cada pessoa está pronta ou não para a vida eterna. Se apropriou dos méritos de Cristo como seu Salvador, se apropriou da graça redentora,
se fez a experiência da justificação pela fé ou não. Mas os mundos criados por Deus também estão a ver, estão a presenciar tudo o que se passa aqui embaixo. E estão a ver, desculpe interrompê-lo, irmão, estão a ver sobretudo para julgar a forma como Deus julga. Exatamente. No fundo, quem esteve em xeque, ou quem está ainda em xeque em todo este conflito, é o próprio Deus e o seu caráter, não é? Não foi essa a dúvida que Satanás lançou no início? Exatamente. Portanto, essa dúvida existe e essa dúvida tem que ser esclarecida e eles estão a ver se Deus é de facto justo ou não, como é que ele lida com os seres criados, com aqueles que pecaram aqui neste mundo. Então o caráter de Deus está a ser também julgado, de certo modo, o caráter de Deus está a ser julgado, está a ser examinado pelos seres que ele próprio criou, devido à acusação que Lúcifer fez no céu. Então, daí a necessidade deste julgamento. Por um lado, para que seja feita justiça, para que todos vejam que Deus é justo em condenar uns e salvar outros, e porque é que Deus salva uns e não salva outros, e tudo que se relaciona com a vida de cada pessoa está sendo registado, isto é muito solene, isto é muito importante, toda a nossa vida está sendo registada pelos chamados anjos relatores, são aqueles que fazem o registro da nossa vida, eles registram os nossos pensamentos, registram os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas palavras e ações e o que está por detrás das nossas palavras e o que está por detrás das nossas ações. Então, como eles estão... Nenhum de nós pode fazer teatro diante de Deus. Isso é garantido. Nenhum de nós pode fazer teatro porque está sendo tudo registado. E Ellen White, nas suas visões, o anjo mostrou-lhe que o caráter de cada pessoa, a vida íntima de cada pessoa, palavras e ações, o que a pessoa fez ou não fez, e porque é que fez ou porque é que não fez, portanto, os motivos, tudo está sendo registado por esses anjos que têm essa função de registar cada pormenor da vida de cada pessoa, assim como, por exemplo, o nosso rosto é registado na chapa fotográfica. Assim como uma fotografia registra o rosto exato de uma pessoa, assim como um filme registra exatamente o movimento de uma pessoa, assim os anjos estão a registrar tudo. Está tudo sendo registado. Tudo. Aquilo que decorre, que é visível a qualquer ser humano, e aquilo que é secreto, aquilo que é íntimo, aquilo que é só a própria pessoa sabe, só a própria pessoa conhece. Exatamente. Que se passa no seu coração, que se passa na sua mente, nos seus pensamentos, tudo está sendo registado como que numa câmara vídeo, como que numa máquina fotográfica. Então é muito solene quando nós pensamos que é com base nestes registros que foram feitos no passado, desde Adão e Eva, que os seres humanos estão a ser julgados desde 1844, começando pelas pessoas que já viveram desde o tempo de Adão e Eva. E depois haverá um tempo, em breve, muito em breve, em que passará o caso dos vivos, em que Deus começará a julgar o caso das pessoas que estarão vivendo sobre a Terra. Passará do caso dos mortos, que já viveram desde Adão e Eva, e passará ao caso dos vivos. Mas todos serão julgados pelas suas obras. Isto é que é muito importante. Exatamente. O julgamento é pelas obras, porque serão a prova da genuinidade da nossa experiência redentora e dá-nos que se realmente nós recebemos um novo coração, se recebemos o Espírito Santo, se a lei foi escrita no nosso coração, as obras surgem. Então é isso que o julgamento pretende verificar, se isso tudo aconteceu na experiência espiritual dessa pessoa. Deus quer de facto uma obediência à sua lei, uma obediência ao que está escrito. Deus quer uma obediência e uma integridade perfeita, e está escrito que nós podemos ser capacitados. Nos comentários até desta semana, acho que tem aqui um texto. Enquanto o irmão procura, permita-me só ler aqui uma parte da lição do domingo que resume bem o que o irmão acabou de dizer. Diz assim: ao refletirmos sobre o juízo, devemos ter em mente que somos salvos pela graça, justificados pela fé e julgados pelas obras. A base do processo do juízo é a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos. As nossas obras são as provas externas da genuinidade da nossa experiência redentora e, consequentemente, os elementos a serem considerados durante o juízo. Exatamente. O texto que eu encontrei é este: Deus com justiça reclama o amor e a obediência de todas as suas criaturas, deu-lhes na sua lei uma perfeita norma de integridade. Deus deu-nos uma perfeita norma de integridade. Muitos, porém, esquecem-se do seu Criador, escolhem seguir os seus próprios caminhos, em oposição à vontade de Deus.
Deus não pode baixar as exigências da sua lei para se igualar à norma dos homens ímpios. Só pela fé em Cristo é que o pecador pode ser purificado da culpa e, agora atenção, e capacitado a prestar obediência à lei do seu Criador. Isso. Pela fé em Cristo, o pecador pode ser purificado da sua culpa, uma coisa. Agora, segunda coisa, capacitado a prestar obediência à lei do seu Criador. E uma vez que isto é possível, é isto o plano da redenção, é isto o Evangelho, é isto que Deus quer ver em cada ser humano, neste julgamento, neste juízo que está a fazer, não é? Se realmente essa pessoa foi justificada pela fé, se foi purificada da culpa e capacitada a prestar obediência à sua lei. A base, então, como eu acabei de dizer, a base deste julgamento é a lei. Portanto, estes são os tópicos importantes da lição de domingo. O julgamento é pelas obras e esse julgamento tem como base a lei de Deus dos 10 mandamentos. Deus quer determinar, e perante todos os seres criados, se realmente aqueles que Deus escolhe para serem salvos, se tiveram estas obras segundo a lei dos 10 mandamentos, se viveram uma vida em conformidade com a lei dos 10 mandamentos ou não, se realmente passaram pela experiência da justificação pela fé. Quem passa pela experiência da justificação pela fé é tornado justo. Há uma transformação que se dá no ser humano, Deus pega nessa pessoa e torna uma pessoa justa, dá-lhe uma nova mente, a tal mente de Cristo que estudamos a semana passada. E com essa mente de Cristo e com o Espírito de Cristo, então a pessoa é capacitada para obedecer à lei de Deus. E é isso que Deus está a determinar, examinando os livros de registro no céu desde 1844. No entanto, os casos dos que estão a ser examinados neste juízo final, desde 1844, são só os casos dos professos crentes. Exatamente. É isto que iríamos falar agora na lição de segunda-feira. É isso que nós vamos falar na lição de segunda-feira. Então, terminando a lição de domingo, portanto, nós conhecemos os textos bíblicos que dizem que Deus há de trazer a juízo toda a obra, e Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz: guarda os mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Então, os mandamentos é extremamente importante. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Exatamente. E Tiago no capítulo 2, no versículo 12, diz que todos serão julgados pela lei de Deus. Ele chama a lei da liberdade. Exatamente. Então, eu gosto muito dessa expressão, a lei da liberdade, porque é na obediência a essa lei que nós verdadeiramente somos livres. É na obediência a essa lei que somos livres, não somos escravos do pecado. Exatamente. E conseguimos obedecer a essa lei pela graça de Deus em nós, pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito em nós. E depois há um versículo muito importante, muito interessante, e para terminar, e passamos a segunda-feira, que é um versículo que é muito pouco citado, que se encontra em Romanos no capítulo 2 e no versículo 13. Este versículo 13 diz: não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei serão justificados. Exatamente. Então, isto significa que no tribunal de Deus, que começou em 1844, só serão justificados verdadeiramente aqueles que praticam a lei. Exatamente. Portanto, há uma justificação presente e há uma justificação futura. A justificação presente é quando aceitamos Cristo como nosso Redentor. O meu passado é limpo, o meu pecado é perdoado, o meu pecado é colocado sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira de mim o pecado, não é? Eu nasço de novo, eu passo pela experiência do novo nascimento, eu recebo um novo coração, a lei de Deus é escrita no meu coração e agora começo a praticar a lei. E neste tribunal que começou em 1844, Jesus está a justificar ou não aqueles cujos nomes estão nos livros de registro do céu. Exatamente. E há um livro onde estão os nomes de todos os crentes, que é chamado o Livro da Vida. Não é? Nós já iremos ver. Mas este versículo diz que há uma justificação futura, que está no futuro, para o tempo do apóstolo Paulo, quando ele escreveu Romanos 2:13. Mas começou a ser efetuada em 1844. Certo. Os que praticam a lei hão de ser justificados. É isso que Jesus está a fazer lá no Santuário Celestial. Está a justificar definitivamente, não é, aqueles que realmente praticaram a lei. Deus declara: sim, Senhor, são justos e estão prontos e merecem a vida eterna na nova terra. É esse trabalho que Jesus está a fazer no Santuário Celestial. Vamos para a segunda-feira, então. Ok. E eu creio que a melhor forma de introduzirmos a lição da segunda-feira e falar deste juízo pré-advento, uma vez que o irmão já aí falou da data de 1844, é mostrar, e o irmão já deu uma boa dica, que esta justificação da qual o apóstolo Paulo fala aqui, portanto em Romanos 2:13, é uma justificação que estava no futuro em relação ao seu tempo. E eu vou apresentar mais textos.
Portanto, Romanos 2,13 diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Em que tempo verbal é que está aqui o verbo haver? No futuro, hão de. Ok? No versículo 16 diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu Evangelho. Mais uma vez aqui, portanto, remete para o futuro. Há também um outro texto em Romanos, no capítulo, Romanos no capítulo 14, não é? E no versículo 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Dará. É futuro. Eu darei, tu darás, ele dará. Portanto, futuro. Portanto, mais uma vez, Paulo está a colocar estas contas, digamos, para o futuro. 2 de Coríntios 5,10, temos outro texto, 2 de Coríntios 5,10. E este texto, 2 de Coríntios 5,10, diz o seguinte, vou ler também, diz assim: porque importa que todos nós, e eu daqui nada vou dar ênfase a todos nós, quem é este nós? Compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Compareçamos, portanto está a referir-se ao futuro. E finalmente em Hebreus 10:30, portanto Paulo tem outra expressão que diz o seguinte, Hebreus 10:30, diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Julgará, está no futuro. Então, quando Paulo escreveu este texto, ele colocou o juízo no futuro. Ok? Então quer dizer que, reparem, os nossos amigos evangélicos e protestantes dizem que todo o juízo terminou com a morte de Cristo na cruz. Então, se todo o juízo terminou com a morte de Cristo na cruz, como é que Paulo, já bem depois da cruz, fala numa série de versículos de um juízo que ainda está para vir? Não faz sentido. Portanto, então Paulo estava a contradizer-se, não é? E não está. E nós temos aquele texto também em Atos, no capítulo 19, não é? Atos, no capítulo 19, onde, portanto, aliás, Atos não é capítulo 19, mas sim capítulo 17, peço desculpa. Diz assim, Atos 17:31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Há de julgar o mundo, futuro. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Então, quando é que o Senhor há de julgar? No futuro. Ainda em Atos, no capítulo 24 e no versículo 25, Atos 24 e no capítulo e no versículo 25, portanto, Paulo está aqui a falar, portanto, diante de Félix e Drusila, portanto, a sua mulher, e diz assim no versículo 25, dissertando ele acerca da justiça, que justiça é esta? É a justificação do crente, a justificação pela fé, do domínio próprio e do juízo vindouro. Vindouro, futuro. Vindouro, juízo vindouro. Então, se era vindouro para o tempo de Paulo, e Paulo viveu já bem depois da cruz, da ressurreição e da ascensão de Cristo ao céu, então como é que todo o juízo terminou quando Cristo morreu na cruz? Isto é impossível. Portanto, esta noção que os adventistas do sétimo dia têm de que há um juízo vindouro para o tempo de Paulo é bíblica, profundamente bíblica. Eu acabei de apresentar aqui uma série de textos que provam isso mesmo. Portanto, a ideia evangélica de que todo o juízo terminou na cruz cai completamente por terra. Completamente por terra. Portanto, e que dia foi este? Pois bem, é o dia que fala nas profecias de Daniel. No livro de Daniel, o juízo investigativo vem no centro do livro de Daniel, no capítulo 7, versículos 9 a 14. Depois esse juízo é comparado à purificação do santuário de Daniel 8 e, portanto, a profecia de Daniel 8:14 indica quando esse juízo se iniciaria. Algures depois, portanto, de ter do domínio da ponta pequena se ter exercido. Depois haveremos de falar isto, se calhar numa outra oportunidade, uma vez que no segundo trimestre do ano 2023 o tema de estudo das lições da Escola Sabatina serão as 3 mensagens angélicas e aí certamente teremos a oportunidade de abordar estes assuntos a fundo. Mas isto para dizer o quê? Portanto, há uma profecia cronológica muito clara, que é a maior profecia cronológica de todas, que é a profecia que vem em Daniel, referida em Daniel 8:14,
E, portanto, são 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias proféticos, ou seja, 2.300 anos literais, e, portanto, que vai até 1844. Portanto, nós sabemos pelo livro de Daniel que esse juízo, portanto, só se iniciou em 1844. Portanto, 1844, para o primeiro século desta era em que Paulo viveu e exerceu o seu ministério, estava bem no futuro, era bem vindouro, não é? Portanto, tudo faz sentido, ok? Portanto, isto que Paulo falou, portanto, Paulo, e como é que Paulo saberia que haveria este juízo vindouro? Estudava o livro de Daniel. O livro de Daniel. Ele estudava o livro de Daniel. E pelo Espírito Santo, não é? Melhor compreensão ainda tinha do que acerca do que está escrito no livro de Daniel. Exatamente. Não é? Qualquer pessoa que lê o livro de Daniel tem uma compreensão básica. Mas pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos ajuda a compreender, quando nós pegamos na Bíblia, quando nós compreendemos muito mais do que aquilo que à primeira vista parece. Exatamente. Agora, uma outra noção que o irmão já referiu, assim por alto, na lição de segunda-feira, que não podemos deixar passar esta noção em branco, não é? Que e diz aqui mesmo o autor, de forma bem clara, aqui logo no início do texto, diz assim, portanto, depois das perguntas, diz assim, o conceito de um juízo investigativo pré-advento do povo de Deus. Então, quem é que passa pelo julgamento? Apenas o povo de Deus. Ou, dito de outra forma, o irmão já disse, e eu vou recuperar essa expressão. Os professos crentes. Os professos crentes, ou seja, de todos aqueles que um dia professaram aceitar Jesus como seu Salvador. Agora, disseram que eram crentes. Entre esses que professam aceitar Cristo, há aqueles que aceitam genuinamente e aqueles que aceitam só da boca para fora. E o que é que vai determinar quem é quem? É esse juízo. E tem que ser o juízo divino, porque só Deus é que está na posse de todas as variáveis. Nenhum ser humano tem essas variáveis todas. Exatamente, Deus conhece tudo o que está no coração e na mente e conhece a vida secreta até de cada pessoa, não é? Como é que nós podemos provar pela Bíblia que este juízo só diz respeito aos crentes? Bom, quando Paulo, por exemplo, escreveu todos nós, e eu há bocadinho referi, quem são estes nós? Nós crentes. Portanto, Paulo está a falar para crentes, está a escrever a carta para crentes e está-se a incluir ele próprio, também era crente. Mas há um texto, e este texto vem aqui referido na lição de segunda-feira, que é a parábola das bodas, em Mateus 22, 1 a 14, e esta parábola ensina-nos de forma claríssima que o juízo que antecede as bodas, porque antes da boda se iniciar lá na parábola, houve um juízo investigativo. Porquê? Porque o rei saiu a ver se todos os convidados que tinham entrado na sala estavam vestidos com a veste nupcial ou não, certo? Isso mesmo. Agora pergunto, o juiz, ou melhor, o rei, que estava a dar a festa da boda do seu filho, não é? O rei, o pai, a dar a festa da boda do seu filho, Jesus, isso. Não é? É o que a parábola significa. Isso. O rei foi investigar aqueles que não tinham aceito o convite, sim ou não? Não investigou esses, porque esses não tinham entrado na sala do banquete. Portanto, ele só foi investigar aqueles que tinham aceito o convite e tinham entrado na sala do banquete. O que é que isto significa? Só aqueles que aceitaram o convite misericordioso de Cristo, e entraram na sala do banquete, ou seja, na sua igreja, no reino da graça, nesta terra, é que são examinados. Os outros que não aceitaram o convite não são examinados. Isto vai ao encontro do que diz João 3,18. Eu quero ler esse texto, João 3,18, que diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por quando não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, aqueles que não aceitaram o convite na boda, esses já estão condenados, e portanto nem vale a pena julgar esses. Nem sequer vão a julgamento nesta fase. Nem sequer vão a julgamento. Portanto, aqueles que vão a julgamento nesta fase do juízo pré-advento são só aqueles que entraram na sala do banquete, não aqueles que não aceitaram o convite. Está claro este ponto, sim ou não? Está claro. E, portanto, quando nós dizemos que só a vida, o registro da vida dos professos crentes é que será examinado, começou a ser examinado desde 1844 e que terminará pouco antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu para vir buscar a sua igreja, quando nós dizemos professos crentes, porque é que dizemos professos? Porque para a igreja, ao longo dos séculos, desde Adão e Eva, têm entrado pessoas e depois têm saído. E têm entrado pessoas que também não são verdadeiros crentes. Estão dentro da igreja, mas não são verdadeiros crentes. São joio. Então, são joio, mas estão dentro da igreja. Exatamente. Ou seja, dizem aceitar o sacrifício de Cristo, aceitam Cristo como seu Salvador, professam crer e acreditar nas doutrinas e em tudo aquilo
que é ensinado, mas que no fundo não são verdadeiros crentes. E o julgamento, o tribunal que está a decorrer desde 1844 e que termina pouco antes da segunda vinda de Cristo, é para decidir, é para determinar realmente quem é ou não o verdadeiro crente, quem é ou não o filho de Deus, quem é que realmente viveu a sua vida obedecendo à lei de Deus e à vontade de Deus e quem é que não viveu. Então, e nós sabemos isso, que na igreja existe joio e trigo, não é? Que só no fim dos tempos é que serão separados. Então, por isso é que este tribunal é necessário para determinar quem é quem. Quem é quem. Exatamente. Mas é só relativo àqueles que um dia disseram: eu creio em Jesus Cristo. Exatamente. Eu creio no Cordeiro de Deus que um dia há de vir à Terra tirar os pecados do mundo. Isto é aqueles que viveram no Antigo Testamento. Então, só diz respeito aos professos crentes. Aqueles que dizem: eu sou. Podem não ser, mas disseram: eu sou. Exatamente. E entraram para a igreja. Portanto, é muito importante que nós compreendamos isto, porque a segunda fase do juízo é a fase em que serão julgados aqueles que não professaram fé em Cristo, e também aqueles que professaram, mas que abandonaram a igreja, ou que continuaram na igreja até ao fim, mas que não eram verdadeiros crentes. E esses serão novamente examinados, mas nós já iremos ver o motivo. Já iremos ver o porquê. Portanto, é isto. Onde é que está escrito? Existe algum versículo da Bíblia que mostre, que descreva um pouco do que será este tribunal? Existe em Daniel no capítulo 7. Então, no versículo 9, é-nos dito que o profeta Daniel diz que eu continuei olhando e eis que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Isto diz o verso 9 do capítulo 7 de Daniel. Correto. E o versículo 10 diz: um rio de fogo manava e saía de dentro dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Anjos, não é? Assentou-se, diz agora o versículo 10, na tradução ARA, Almeida Revista e Atualizada, assentou-se o tribunal, e na outra tradução que nós... aquela que estamos a tribunal habituados, diz assentou-se o juízo. Juízo ou tribunal é o mesmo, e depois diz o versículo 10, abriram-se os livros. E no versículo 13 diz que o Filho do Homem... são os tais livros onde está tudo registado. Ora bem, é isso mesmo, correto. Abriram-se os livros, onde está a vida de cada pessoa registada pelos anjos que têm essa função, só têm esse trabalho. Ou seja, neste livro está registado o currículo vitae de cada pessoa. É isso. Exatamente. Vou usar a expressão latina, o CV, o currículo vitae. É não só daquilo que é visível aos olhos humanos, mas também daquilo que é invisível aos olhos humanos e que se passa só no íntimo da pessoa. Exatamente. Então, no versículo 13 é dito que o Filho do Homem dirigiu-se a esse ancião de dias, que é o Pai, Jesus Cristo dirige-se ao Pai. Certo. E no versículo 14 depois diz que finalizado este julgamento, que começou em 1844 e que finaliza pouco antes de Jesus aparecer na sua segunda vinda, então é dito no verso 14 que foi dado o domínio e o reino a Jesus Cristo, e o seu reino é um reino que não passará. No versículo 22 é repetida novamente, é dada a ênfase a esta questão do tribunal ou do juízo, e no versículo 22 do capítulo 7 diz: foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E na outra tradução, na Ara, diz: Deus fez justiça aos santos do Altíssimo, que foram perseguidos e martirizados. Cá está o tal grupo que é justificado, que é ilibado. O tal grupo que é justificado, exatamente. E depois no versículo 26 do capítulo 7 de Daniel, também neste mesmo, é tudo no capítulo 7, e no versículo 26 diz: mas o juízo, ou o tribunal, como diz a Ara, estabelecer-se-á e tirarão o domínio daqueles que fizeram mal ao povo de Deus. Então, há aqui o versículo 10 que menciona juízo ou tribunal e menciona os livros, e temos o verso 22 que menciona também juízo ou justiça, e temos o verso 26 que fala em juízo e fala em tribunal. Então temos aqui bem claro uma descrição de um tribunal em que Deus se assenta, são colocados tronos e Jesus comparece perante o Pai, e é realizado este tribunal baseado em registros escritos, baseado em livros no céu. E quem é que assiste a este tribunal? Pois bem, são os milhões de anjos que estão diante de Deus, diz o verso 10. Não é? Portanto, este juízo, este tribunal decorre aonde? No céu, na casa do Pai. Isto é na casa do Pai, no céu. Não é?
e é neste processo de julgamento ou de tribunal que é feita a purificação do santuário celestial. Os registros dos pecados são apagados e o santuário é limpo. Já agora, irmão, se me permite, em Daniel 7, esta sequência é tão importante que ela é repetida 3 vezes. Ou melhor, é mencionada primeiro nos versículos 8 a 14, não é? Portanto, e qual é esta sequência? O chifre pequeno ou a ponta pequena, seguida de um juízo em favor dos santos do Altíssimo e depois pelo estabelecimento do reino de Deus. Portanto, isto aparece primeiro em Daniel 7, 8 a 14, depois é repetida nos versículos 21 e 22 e depois é repetida novamente nos versículos 25 a 27. Sabem, quando algo é repetido, é mesmo para dar ênfase, para salientar que o assunto é muito importante. Por exemplo, Jesus, quando falava com as pessoas, muitas vezes ele dizia na verdade te digo. Porque é que Jesus dizia na verdade e não dizia só na verdade te digo? Para dar ênfase. Então, aqui não é repetida uma vez, é repetida 2 vezes. Portanto, em 3 vezes há uma sequência: chifre pequeno, juízo dos santos do Altíssimo e estabelecimento do reino de Deus. E este estabelecimento do reino de Deus aparece como consequência do julgamento que antecede. Ok? Então, esta sequência é repetida, portanto, 2 vezes, mencionada uma vez e repetida uma vez e depois de segunda vez. Isto é um sinal claríssimo de que este assunto é muito importante. Aliás, a esmagadora maioria dos eruditos bíblicos considera que o capítulo 7 é o centro do livro de Daniel. E no centro do capítulo 7 são os versículos 9 a 14 que fazem a descrição do juízo no céu. Então quer dizer que o juízo no céu é o âmago do livro de Daniel, de todo o livro de Daniel. Digamos, é o nucleolo. Sabem, cada célula tem um núcleo e dentro do núcleo há um nucleolo. O núcleo do livro de Daniel é o capítulo 7. O nucleolo são os versículos 9 a 14. E nesse nucleolo vem a descrição do juízo. Ou seja, o juízo é a essência, é a parte mais importante de todo o livro de Daniel. Todas as profecias do livro de Daniel, de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 e Daniel 12, é apenas para nos darem pistas temporais, digamos, referenciais históricos, para que nós, seres humanos, povo de Deus, saibamos no referencial da história humana quando é que esse juízo tem lugar em favor do povo de Deus, em favor dos santos do Altíssimo. Em favor dos santos do Altíssimo. Diz que é a favor dos santos do Altíssimo, o versículo 22 do capítulo 7. Ou seja, todas aquelas profecias que às vezes confundem algumas pessoas, só estão lá com um único objetivo, é de serem marcos, digamos, no tempo histórico da história humana, serem marcos para, no referencial da história humana, nos ajudarem a compreender quando é que esse juízo no céu tem lugar. E o que esses referenciais históricos nos mostram é que o juízo no céu não ocorreria durante o tempo do primeiro reino, que é Babilónia, nem ocorreria depois de Babilónia cair, nem ocorreria durante o reinado da Medo-Pérsia, nem no fim do reinado da Medo-Pérsia, nem durante o tempo do terceiro reino, que foi a Grécia, nem no final do seu reinado, nem ainda no reinado do quarto animal, que foi a Roma pagã, nem ainda durante o tempo de domínio da Ponta Pequena, que se estendeu por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e que dá 1260 anos. Mas após o domínio da Ponta Pequena, que vai até 1798, algures após esse tempo, ou seja, algures após 1798, é que se iniciaria o juízo do céu. Daniel 7 não nos dá mais indicações, só nos aponta que é depois, porque, repare, por exemplo, no versículo 25 de Daniel 7, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Uma clara descrição do poder da Ponta Pequena. E depois diz assim: e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando é que este tempo profético de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo esgotou? Em 1798. Agora o versículo 26 na Ara diz assim: mas depois de quê? Depois do tempo profético mencionado no versículo anterior ter esgotado. Depois se assentará o tribunal. Então quando é que se assenta o tribunal? Depois de se ter esgotado o tempo profético de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Como esse tempo se esgotou em 1798, quer dizer que só depois de 1798 é que o tribunal se assentaria. Não sabemos mais, mas sabemos que não é antes de 1798, tem que ser depois. Quando exatamente não sabemos, a partir de Daniel 7, mas vamos saber depois a partir de Daniel 8 e 9.
A partir de Daniel 9 dá o início do tempo profético de Daniel 8:14, e aí ficamos então a saber o ano preciso em que este juízo, portanto, este tribunal se assentaria, que é no final das 2300 tardes e manhãs, ou seja, 1844. Então, isto para dizer o quê? Como é que poderia ser possível, por exemplo, o povo de Deus proclamar a primeira mensagem angélica, que diz: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e ora é um tempo determinado. Então como é que nós poderíamos dizer ao mundo: olha, chegou a hora do seu juízo, se não sabíamos quando é que o juízo ia começar? Então tem que ser algo que o povo de Deus sabe, de forma precisa, de forma concisa, e sabe a partir de quê? A partir do livro de Daniel. Eu quis fazer perfeito, foi perfeito. Eu acho que ficou só claro, para ninguém ficar a pensar que esta data de 1854 cai do céu de paraquedas. Não cai do céu de paraquedas. Tem fundamento na Escritura. Okay? Muito bem, e com base, portanto, com base no versículo 26, depois se assentará ao tribunal. Depois do quê? Dos acontecimentos relatados nos versículos anteriores, que nós sabemos que terminaram em 1798. Foi perfeita essa explicação, penso que esclareceu qualquer dúvida que ainda existisse na mente de alguém que não compreendesse bem este assunto. Okay. E depois a data exata temos então ainda em Daniel 9. Muito bem. Ora, ao mesmo tempo, é interessante que ao mesmo tempo que o juízo investigativo começou em 1844, a verdade acerca do santuário seria revelada também ao mundo, ou à igreja, não é? Porque a verdade sobre o santuário esteve escondida, esteve oculta, esteve pisada a pés. Isso. Não é? Depois da morte dos apóstolos, pouco depois da morte dos apóstolos, passado aí 2 séculos, talvez, ou pouco menos, ou menos ainda, passado um século, a Igreja perdeu de vista por completo a existência do santuário celestial. E a mente das pessoas começou a ser dirigida para o bispo, para o ancião, para o padre, para, não é, o confessionário. Então a mente das pessoas perdeu de vista a existência do santuário celestial. Então a verdade sobre o santuário celestial foi restaurada, foi recuperada também em 1844. Muito bem. Começa o juízo investigativo, ao mesmo tempo Deus mostra a verdade acerca do santuário do céu. Que existe essa casa onde Deus vive, a cidade onde Deus vive, e lá um santuário enorme, gigantesco. Isso. Porque este santuário, eu não sei se alguma vez pararam para pensar, o versículo aqui de Daniel me diz que milhões de milhões estavam lá, na sala do trono de Deus. Ora, para estarem milhões de anjos dentro de uma sala, imaginem a dimensão do santuário celestial. É evidente. Portanto, é algo gigantesco, é algo realmente muito grande. O santuário terrestre não era senão uma super miniatura do santuário celestial. Isso mesmo. Portanto, o santuário celestial é algo realmente grandioso. Pronto, Jesus, já vimos que este juízo investigativo é mencionado também em Apocalipse capítulo 14, porque é-nos dito também, e nós sabemos pelas profecias, que o capítulo 14 de Daniel começaria na época de 1840 a 44, não é? E em 1844 compreendeu-se esta verdade, porque a mensagem do primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu julgamento, do seu juízo, é vinda a hora do juízo final. A primeira fase do juízo final começou, então, em 1844, e nessa altura Deus fez com que fosse proclamada uma mensagem ao mundo, e a Igreja Adventista, entretanto, surge e ensina ao mundo inteiro que o juízo de Deus, o juízo final, a primeira fase do juízo final, começou de facto em 1844. Correto. Essa é a mensagem única que a Igreja Adventista tem, que mais nenhuma igreja tem. Exatamente. Porque é uma igreja a quem Deus revelou estas coisas. Então, temos mencionado em Apocalipse 14 também a existência do juízo deste grande tribunal. E, uma vez que o anjo anuncia a mensagem deste juízo nesta época, significa que realmente é um juízo que ainda é executado, que está a ser feito ainda enquanto os humanos vivem neste mundo, vivem neste planeta. Está a ser executado. O que é que há mais para dizer? Eu gostaria agora aqui de referir, irmão. À vontade, irmão, com certeza. À vontade. Há aqui 2 textos que eu gostaria de permitir e que mostram a absoluta necessidade de haver um juízo pré-advento, ok? Porque estamos ainda na lição de segunda-feira que fala do juízo pré-advento. Um é o texto que está em Mateus 16, no versículo
no versículo 27, exatamente, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Como é que Deus, quando Deus, na pessoa de Jesus, vier na glória do seu Pai, como é que Ele pode retribuir a cada um conforme as suas obras se o juízo não estivesse feito antes? Se não tiver feito o julgamento antes. Seria uma grande injustiça da parte de Deus, não é? Quer dizer, condenar uns à morte eterna e a outros dar-lhes a vida eterna sem ter feito nenhum juízo, não é? Quer dizer, aí é que Deus seria despótico, não é? Que seria... Portanto, seria pela sua vontade, condenaria uns à morte eterna e a outros daria a vida eterna, sem um juízo objetivo, tangível, concreto, transparente? Não, isso não faz sentido. Portanto, quando o Senhor vem, já vem efetivamente para retribuir a cada um conforme as suas obras. Mas para poder retribuir a cada um conforme as suas obras, terá que haver necessidade de um juízo pré-advento, onde foi tudo determinado. Antes da segunda vinda de Jesus Cristo, exatamente. Terá que ter sido feito antes. E outro texto que repete esta ideia de Mateus 16, 27, está em Apocalipse 22, 12, que diz a mesma coisa, portanto, mas eu vou ler na mesma. Apocalipse 22, 12 diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Cá está, portanto... Não há qualquer dúvida de que este juízo pré-advento é uma realidade, portanto, tem que existir mesmo. Portanto, tem que existir mesmo, exatamente. Porque após a ressurreição, as pessoas, após a ressurreição, recebem o seu galardão, digamos assim, a sua recompensa, ou boa ou má, não é? Então se recebem a recompensa após a ressurreição, o julgamento terá que ter sido antes da sua ressurreição. Pense nisto, irmão. Se Jesus disse que haverá, portanto, duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação, o que é que vai determinar quem é que ressuscita na primeira ressurreição e quem é que ressuscita na segunda? Tem que ser um juízo. Um julgamento. Um juízo que é antes da primeira ressurreição. É óbvio. É óbvio, exatamente. É óbvio. Os comentários da Ellen White desta semana também são muito importantes. Aqueles que tiverem, leiam, porque são muito bons. Eles dizem que o nosso destino depende totalmente de nós, não depende de Deus. O nosso destino depende totalmente de nós. Claro. Existe também um texto muito bonito de Ellen White que diz que as portas da cidade santa abrir-se-ão apenas àqueles que formaram um caráter à semelhança de Jesus. Exato. Só esses é que passarão no juízo, no julgamento, no tribunal e entrarão pelas portas da cidade santa, os que formaram um caráter à semelhança de Jesus. Os livros vão determinar realmente o destino de cada pessoa, a decisão. Cada caso é investigado, nomes são apagados, nomes são retidos no livro da vida. Nós sabemos que a partir de 1844 começaram a ser arriscados, apagados nomes do livro da vida. Quem é que está no livro da vida? No livro da vida estão todas aquelas pessoas que aceitaram, que professaram um dia aceitar Jesus. Exatamente. E todas aquelas pessoas que realmente, ao serem investigados, verifica-se que não passaram verdadeiramente pela experiência da salvação, da justificação e santificação, esses nomes são riscados. Esses nomes são riscados. Mas só começaram a ser riscados do livro da vida a partir de 1844, à medida que os nomes vão sendo analisados, não é? Isso. Portanto, há muitos nomes que estão a ser apagados, estão a ser eliminados do livro da vida, e há nomes que ficam lá. A nossa esperança é que realmente nós estejamos, o nosso nome permaneça no livro da vida. Apenas aqueles que obedecem à lei de Deus serão aceitos, e as condições da salvação é a obediência perfeita. Portanto, esta é a condição para passar neste julgamento, neste tribunal celestial. Já agora, irmão, o irmão falou há pouco atrás que, portanto, neste juízo pré-advento, digamos, é um juízo, reparem, o processo do juízo tem três fases, como vimos: o juízo pré-advento, o juízo milenário e o juízo executivo no final do milénio. Isso. Agora, o juízo pré-advento tem duas fases também: a fase em que se julgam os mortos, desde Adão e Eva, passando por todas as gerações sucessivas até hoje, e depois vai haver uma segunda fase, que é o juízo daqueles que estarão vivos. E há muita especulação nos nossos meios adventistas sobre quando é que vai-se passar à segunda fase do juízo pré-advento, ou seja, quando é que Jesus vai iniciar no santuário celestial o juízo dos viventes. Eu recordo que há uns anos atrás, não interessa citar aqui o nome da pessoa, alguém que associou a ida do Papa Francisco aos Estados Unidos, portanto em 2015, ao início, portanto, do juízo dos vivos no santuário celestial. Bom, isto é um completo absurdo, não é?
porque Ellen White tem expressões onde ela diz que ninguém conseguirá saber quando é que esse juízo, portanto, se iniciará. Eu pessoalmente, e ressalvo bem, pessoalmente, tenho uma convicção. E essa convicção posso aqui exprimir, porque é uma convicção pessoal e, portanto, não quero que esta convicção, portanto, sirva como referencial seguro, porque não é. A minha convicção é que o juízo dos vivos, ou seja, a segunda fase do juízo pré-advento, só se iniciará quando se iniciar o alto clamor. Mas esta é uma convicção pessoal, portanto, e fica por aí mesmo, porque é pessoal, pronto, por aí. Sim, exatamente, eu também penso que sim. Mas que chegará o momento em que passará o juízo dos vivos, bom, isso é óbvio, não é? Tem que acontecer. Quando, mais cedo ou mais tarde, terá que acontecer. Eu penso que será nessa fase. E porquê que eu penso isso? Eu só vou dar uma dica. Porque aqueles que forem participantes do alto clamor já terão, digamos, o seu caráter totalmente purificado. Porque se não tivesse purificado, aqueles que não estão purificados não vão receber a chuva seródia e, portanto, não estarão habilitados para dar o alto clamor. Então quer dizer que Deus vai terminar o juízo com os vivos que, entretanto, já estão purificados. E esta noção remete-nos também para a noção de que a última geração, e quando eu falo em última geração, é aqueles que estarão vivos desde que termine o tempo da graça até à segunda vinda de Cristo, ou seja, os 144 mil. Esses 144 mil seguramente participaram do alto clamor, ok? Isso. E, portanto, o seu caráter foi selado, ou seja, eles foram selados em santidade e, quando terminou o tempo da graça, eles estavam salvos para sempre. E, portanto, conseguem viver sem um intercessor no santuário celestial quando terminou o tempo da graça e conseguem se manter, portanto, isentos de pecado, porque estão de tal forma confirmados, digamos, e enraizados em Cristo, que não podem mais pecar. Não pecam mesmo, portanto. Isso, não pecam mesmo. Portanto, esta é a minha convicção. Mas pronto, fechando aqui o parênteses... Ou seja, será por ocasião da lei dominical. Exatamente, porque repara, o alto clamor começa após a saída da lei dominical. Isso mesmo. Portanto, sai a lei dominical e, ao sair a lei dominical, portanto, vai haver o derramamento do Espírito Santo na forma de chuva seródia sobre o povo de Deus que passou por um genuíno reavivamento e reforma. E será esse derramamento do Espírito Santo na forma de chuva seródia que capacitará ou habilitará o povo de Deus a dar o alto clamor. Isso. Portanto, o alto clamor começa após a saída do decreto dominical. Sim, estamos de acordo. Exatamente. Portanto, juízo dos vivos por ocasião da lei dominical. É a minha convicção, atenção, não quero aqui, portanto, estar a fazer especulações. Bom, é uma especulação, mas é uma especulação que para mim faz algum sentido quando nós usamos alguns dados. Eu também me inclino por isso. Agora, pôr o início do juízo dos vivos relacionado com um facto que é a visita do Papa, isso para mim, muito sinceramente, não faz sentido nenhum. Mas pronto, fechando o parênteses. Vamos então à lição terça-feira, onde fala do juízo milenar. E como a própria expressão indica, juízo milenar é o juízo que decorre durante o milénio. O que é que acontece neste milénio então, irmão? Explique lá. É os 1000 anos que decorrerão desde a segunda vinda de Jesus até que ele virá novamente à Terra para fazer novas todas as coisas, mas antes de fazer novas todas as coisas, haverá então a ressurreição de todos os ímpios, os que não foram salvos, para comparecerem diante do trono de Deus, para que Deus lhes mostre porque é que eles não são salvos. Mas isso é no final do milénio. E durante o milénio, o que é que acontece? Muito bem. Então, o juízo milenário durante o milénio, nós sabemos que depois da segunda vinda de Jesus, ele vem buscar a sua igreja para a casa do Pai e a terra fica completamente desolada com a segunda vinda de Jesus. Correto. As cidades ficam destruídas, tudo fica destruído, portanto a terra fica num caos, fica completamente destruída. Pronto, não ficará aqui nenhuma forma de vida, nem vegetal, nem animal, nem humana, unicamente os anjos de Satanás e Satanás ficarão aqui neste mundo durante 1000 anos. O que é que decorre então no céu? A igreja é levada para o céu, a igreja do passado, desde Adão e Eva, e os que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus, eles são levados para o céu, para a casa do Pai, e aí tem um trabalho a fazer, que é este juízo milenar. Então, os livros de registro irão ser abertos e a igreja vai poder ver o registro de cada pessoa que não foi salva. E eles vão ter uma tarefa.
é determinar a parte, juntamente com Jesus, determinar a parte que cada um deve sofrer na execução do juízo no final dos 1000 anos. Então é dado esse privilégio aos crentes, aos salvos, aos santos, para que eles não tenham qualquer dúvida de que realmente a decisão que Jesus tomou foi justa, foi correta. Ora, nós sabemos pela vida, pela Bíblia, que nós seremos levados para o céu. 1 de São Licenses, capítulo 4, versículo 16, versículo 17. Sabemos também pelo capítulo 14 de João, versículos 1, 2 e 3, que Jesus diz que vem e leva a igreja para o céu. Então é lá que vai decorrer este trabalho do julgamento, o julgamento milenar, ou o juízo milenar. E onde é que está descrito isto? Isto está descrito em Apocalipse no capítulo 20 e no versículo 4. Se nós lermos com atenção todos estes versículos do capítulo 20, nós vamos verificar, por exemplo, no versículo 4, a Bíblia diz-nos que são colocados tronos, tal como foram colocados tronos quando começou o juízo investigativo em Daniel 7, nós vimos que foram colocados tronos e o ancião de dias se assentou, etc., com pessoas à sua volta, que são os representantes dos mundos. Então, aqui também são colocados tronos, no versículo 4 do capítulo 20. E vi tronos, assentaram-se sobre eles e foi dado o poder de julgar. E vi aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui o versículo 4 do capítulo 20 diz que reinam com Cristo durante 1000 anos. Então, e novamente, se reinam, são de certo modo reis, e cada rei tem um trono. São reis que reinam com Cristo durante 1000 anos. Mas serão mais do que reis, serão sacerdotes de Cristo e de Deus e do Pai. Portanto, a função deles é de sacerdotes também. E um sacerdote o que é que faz? Um sacerdote é um mediador entre Deus e os homens, não é? Só que neste momento já não é possível qualquer mediação. Não, a mediação, tudo o que poderia ser feito por essas pessoas foi feito, pela obra de Cristo no Santuário Celestial, até sair de lá, mas como eles vão examinar os registros das pessoas que já morreram, e como vão examinar e como vão decidir o destino, não é o destino, vão decidir o que cada um deverá sofrer como castigo pelo tipo de vida que viveram aqui nesta terra, de certo modo farão a obra de um sacerdote. Não para mediar, mas neste caso para castigar. Então por isso é que Deus os chama a desempenhar a função de sacerdotes durante 1000 anos. Porque eles vão ter a função de decidir o destino, o castigo. E já agora esse castigo, já vimos em lições anteriores, vai ser, portanto, digamos, o grau de castigo vai depender do tempo em que eles ficarem a queimar. Portanto, na prática é isso que se resume. Portanto, quanto tempo vão ficar a queimar no fogo do inferno, não é? Porque há um fogo, não é? Só que esse fogo, portanto, queima até destruir completamente, não é? Não até destruir completamente. Só que uns são destruídos quase momentaneamente, ao passo que outros demorarão muito tempo a serem consumidos, não é? Portanto, esse grau de tempo... O grau de castigo. O grau de castigo. É decidido pelos santos, juntamente com Cristo, como sacerdotes durante estes 1000 anos. Onde é que Jesus também disse que uns serão punidos com muitos açoites e outros com poucos açoites? Isso, exatamente. Apocalipse, versículo 20, capítulo 6, diz que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo durante 1000 anos. Então, e diz que eles vão julgar o mundo. A Bíblia diz-nos, o apóstolo Paulo já ensinava isto no seu tempo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, ele já dizia que os santos vão de julgar o mundo, no versículo 2 do capítulo 6. Correto. E no versículo 3 ele chega a dizer que os santos irão julgar os anjos também. Ou seja, nós se formos salvos, eu, pastor Paulo Cordeiro, se formos salvos, a nossa obra durante esses 1000 anos é ser-nos atribuído alguns nomes e nós vamos julgar o mundo e os anjos, não é? Essa é a obra dos salvos, e vão julgar juntamente com Cristo, e seremos sacerdotes para fazer essa função. Quando Paulo diz aqui em 1 Coríntios 6,3, não sabeis vós que havemos julgar os anjos, subentendido os anjos que caíram, os anjos do inimigo. Os anjos que caíram, muito bem, exatamente, os anjos que caíram, obviamente que estão guardados para o tal lago de fogo. Exatamente. Não é? Apartai-vos de mim, não é? Diz Jesus Cristo, não é? Há um lago de fogo, há um lago que está preparado, há uma guiena, há um fogo eterno, um fogo do último dia que está preparado para o diabo e seus anjos. E todos os ímpios, se não forem salvos, irão também ser colocados nesse lago de fogo. No fundo, será toda a superfície do globo terrestre, será toda a superfície da Terra que parecerá uma massa fundida de rocha líquida, não é? E será como que um lago de fogo. Por exemplo, Pedro 2,4 diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, portanto, são estes anjos que nós iremos julgar, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 6,3, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo.
Portanto, eles estão em reserva para o juízo. Qual juízo? Este juízo milenar em que os santos, os redimidos, portanto, irão também determinar qual será, digamos, a sentença final, digamos, deles. Exatamente. Qual é o versículo de Apocalipse capítulo 20 que diz que eles irão julgar? Portanto, é o versículo 4, Exatamente. Apocalipse 20, versículo 4. O versículo 4 diz: eu vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Isso. Não é? E ele diz que viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, etc. E diz que reinaram com Cristo durante 1000 anos. E no versículo 6 diz que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo durante 1000 anos. Os livros são abertos e haverá aqui um livro que será aberto, que é o livro da morte. É o livro da vida e o livro da morte. Estes dois livros serão abertos durante os 1000 anos. No livro da vida, se o nome não consta lá, já é mau, significa que estarão condenados à segunda morte. Certo. O livro da morte, está mesmo lá bem claro que essas pessoas estão condenadas à morte eterna, à segunda morte. Estes dois livros serão abertos, o livro da vida e o livro da morte. Agora não deixa de ser... vida morrerá. Não deixa de ser interessante, irmão, que aqui quando fala no versículo 4, portanto, aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, portanto, estes assentam-se nos tronos e foi-lhes dado o poder de julgar, conforme diz, portanto, no início do versículo 4. O poder de julgar. Repara este contraste. Foi dado o poder de julgar àqueles que tinham sido julgados e por isso foram condenados à morte, foram degolados. E eu acredito que eles irão julgar eventualmente os seus executores. Isso mesmo. Aqueles que decidiram a sua morte. Ou seja, a cada pessoa irá ser dado um caso, mas são vários casos. Irão ser dados os casos relacionados com o que aconteceu no seu tempo de vida. Exatamente. Então, cada um irá julgar aquelas pessoas que os maltrataram. Exatamente. Aquelas pessoas que os condenaram. Os seus aquelas carrascos. pessoas que foram os seus perseguidores, os seus carrascos. Então, cada um receberá, portanto, para julgar casos relacionados com a sua vida. Então, irmão, se me permite, eu vou introduzir aqui, eu só ainda apresentei uma vez isto em público. No ano de 1997 eu estive como estudante no Alderberg College, um colégio adventista que fica situado na província do Cabo, na África do Sul. Estive lá a fazer um ano letivo de inglês, para aperfeiçoar o meu inglês. E durante o tempo em que eu estive lá nesse ano letivo de 1997, apareceu lá uma equipa de profissionais de saúde da nossa Universidade Adventista de Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eram médicos, eram enfermeiros, eram vários cientistas, biólogos, etc. E eles apresentaram, portanto, para todo o corpo estudantil, digamos, lá do Alderberg College, apresentaram palestras, não é? E numa dessas palestras, eu nunca mais me irei esquecer, eu já não me lembro o que é que eles disseram noutra... Bom, quer dizer, foram temas relacionados com a saúde. Mas houve uma palestra que me ficou gravada na minha mente e creio que vai ficar gravada para sempre. Eles fizeram um estudo, portanto, com os preceitos científicos, portanto, pegaram numa amostra, não é, de pessoas e investigaram. Então, o que é que eles foram determinar? Foram determinar se havia uma correlação entre aquilo que a pessoa acreditava, as suas crenças religiosas e a sua saúde mental. Repito, eles foram determinar a correlação entre as crenças e a saúde mental. E chegaram à conclusão que as pessoas que tinham uma forte convicção de que Deus opera este juízo pré-advento no céu tinham uma melhor sanidade mental. Eu nunca mais me posso esquecer disto. Porquê? Porque se eu estou convencido, e infelizmente e pela graça do Senhor o posso afirmar sem qualquer receio, estou absolutamente convencido desta minha crença, nesta crença de que o Senhor está a exercer, portanto, um juízo pré-advento e depois, ou seja, que este processo do juízo é uma realidade. Quando eu estou convencido disso mesmo, eu tenho uma melhor sanidade mental. Porquê? Porque quando fazem uma injustiça, eu não fico sob, digamos, sob o peso de querer me vingar ou de ter que me vingar ou sob o peso, digamos, da angústia e de ter sentimentos, acalentar sentimentos de raiva ou porque sabemos que isso vai acontecer, sabemos que isso vai haver um tempo. E porquê é que eu não preciso acalentar esses sentimentos de raiva ou de rancor contra alguém? Porque eu sei que há um Deus que está a exercer um juízo e que esse juízo é perfeitamente justo. Chegará o tempo. Deus conhece todas as variáveis, vai julgar em função de todas as variáveis e de forma objetiva, justa e imparcial.
E se Deus vai fazer esse juízo, eu posso ficar de braços cruzados, tranquilinho da vida, e isso só reflete da minha sanidade mental, no meu equilíbrio mental, porque eu digo a Deus, Deus, é da tua competência julgar aqueles que me trataram mal. Eu fico tranquilinho no meu cantinho, sabendo que Deus... Mas é uma crença tão fundamental, e eu dou graças a Deus por conhecer esta igreja, por ser desta igreja, e por esta igreja ter uma compreensão correta deste juízo, que nos dá uma saúde mental e um equilíbrio mental absolutamente extraordinários. Eu louvo a Deus por isso. Exatamente. Qual é o objetivo de Deus entregar o julgamento aos salvos, aos santos, aqueles que forem salvos durante esses 1000 anos no céu, na casa do Pai? O objetivo é que ninguém seja punido até que os salvos vejam... Peço perdão. O objetivo é que... Só um minuto aqui. O objetivo é que ninguém seja punido até que os salvos vejam por si próprios a justiça e a equidade de Deus ao lidar com os pecadores. Os salvos vão ter uma oportunidade para avaliarem os registros celestes e verem o tratamento justo que Deus deu a todos os casos, ou para a salvação ou para a morte eterna. Então, Deus quer mostrar aos salvos, aos santos, durante esses 1000 anos, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus fez tudo o que podia fazer para salvar as pessoas, e vai confirmar, esses salvos, esses santos, esses justos, a Igreja, desde Adão e Eva, os que forem salvos até e que foram levados para o céu, eles vão confirmar a imparcialidade da recompensa conferida aos justos. Exatamente. E vão também demonstrar, esse julgamento, esse juízo, vai demonstrar a justiça das punições aplicadas aos ímpios também, porque são eles que vão aplicar, é os salvos que vão aplicar. Ou seja, Deus não foi exagerado, Deus não, essa função vai ser feita por Jesus, com a Igreja e com os salvos. Exatamente. Então, isso tudo... Aos salvos foi dado o poder de julgar, não podemos esquecer. Foi dado o poder, eles não têm o poder de julgar, mas foi dado esse poder para que eles realmente vejam que Deus é justo e para que tenham uma oportunidade de ver os registros e até muitas vezes dizer assim, então, mas eu conheci este irmão, esta irmã, e porquê que ele não foi salvo? Porquê que ele não está aqui connosco? Podia haver dúvidas, não é? Podia haver dúvidas na mente. Há dúvidas, exatamente. E essas dúvidas vão ser esclarecidas, totalmente esclarecidas. E porquê é que aquele que parecia ser um malandro está cá? E porquê é que aquele que parecia ser um santo não está cá? Isso. Então, tudo isso irá ser esclarecido pelos salvos quando abrirem os livros de registro e começarem a examinar a vida de cada pessoa. Então, vão confirmar que Deus é imparcial, Deus vai demonstrar a justiça das suas punições que quer dar aos ímpios, porque eles vão estar de acordo, os salvos vão estar de acordo com essas punições, e o caráter de Deus será vindicado contra as acusações de Satanás. Exatamente. Todas as dúvidas serão dissipadas acerca do porquê de uns serem salvos e outros não, e Deus acaba por ser totalmente transparente porque dá acesso aos registros, não é? Jesus dá acesso às bases de dados onde está lá. Exatamente. Nós vamos ter acesso às bases de dados. É fantástico. E nós não vamos ter dúvida nenhuma, vai haver total transparência da parte de Deus. Total transparência da parte de Deus. É isso que me seduz, é bonito. Na forma de Deus agir. Deus é um Deus totalmente transparente, não fica com nada na manga, como nós gostamos de dizer na gíria, não é? Põe tudo em pratos limpos. Então, preparemos-nos porque iremos ser sacerdotes com o poder de julgar durante 1000 anos. Amém. Que o Senhor nos ajude a chegar lá. Irmão, eu creio que aqui o autor foi muito feliz aqui na lição de terça-feira, quando fez aqui um resumo em 4 pontos, dizendo que todo o processo de juízo é destinado a 4 pontos. Primeiro, a vindicar, ou seja, a reivindicar ou a clarificar, a justificar o caráter de Deus contra a acusação de Satanás de que Deus é injusto no modo como trata as suas criaturas. Isto vai ficar completamente demonstrado que foi uma acusação totalmente falsa. Ok? Portanto, uma acusação falsa da parte de Satanás. Este é o primeiro ponto. Portanto, que é um dos objetivos deste processo de juízo. O segundo ponto é confirmar a imparcialidade das recompensas concedidas aos justos. Portanto, os justos vão receber o que receberam e é justo que eles tenham recebido o que receberam. Ok? Terceiro ponto, demonstrar a justiça das punições aplicadas aos ímpios. Portanto, também vai ficar demonstrado que será justo os ímpios sofrerem as punições que irão sofrer. E quarto, dissipar todas as dúvidas que possam levar a outra rebelião no universo.
Isso. Depois de ter ficado tudo clarificado neste grande conflito, quer dizer, qual é o ser inteligente, não é? Que vai querer novamente seguir os passos do primeiro rebelde, que foi Lúcifer. Quer dizer, seria uma loucura completa, não é? Porque está mais do que demonstrado que o caráter de Deus é absolutamente intocável. É justo, é amoroso, é misericordioso, é imparcial, é fantástico. Portanto, todas as acusações que foram lançadas contra o caráter de Deus foram falsas. E porquê? Porque Satanás é mentiroso e pai da mentira. Ponto final. Está tudo. Isto está claro como água cristalina. Ok. Vamos passar então à parte da quarta-feira com o juízo executivo. E já podíamos falar praticamente na lição de quarta e quinta, porque o juízo executivo será a segunda morte, não é? Portanto, as lições de quarta e quinta estão ligadas, não é? Então, o que é que será então este juízo investigativo? Acontecerá apenas no final do milénio? E o que é que será? Agora será, portanto, a morte definitiva e sem a possibilidade de retorno de todos aqueles que rejeitaram a oferta da salvação divina. Certo? Ora bem, quem serão estes? Estes que sofrerão esta punição, a Bíblia diz-nos em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, que serão aqueles que são ressuscitados no fim dos 1000 anos. Certo. O versículo 5 diz isso: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Certo. Esta é a primeira ressurreição. Se esta é a primeira, a outra é a segunda. Certo. A segunda é no final dos 1000 anos. Certo. Então, e o versículo 5 diz: os outros mortos que serão ressuscitados no fim dos 1000 anos não reviveram no início dos 1000 anos. Certo. Porque, portanto, os ímpios, aqueles que não são salvos para que o julgamento seja executado, que é a segunda morte, ressuscitam então no fim dos 1000 anos. Depois desse trabalho de julgamento estar terminado, então Jesus vem novamente para a terra, Jesus vem com os anjos, Jesus vem com os salvos para a terra, desce a Nova Jerusalém, a cidade onde Deus vive, que é chamada na Bíblia a Nova Jerusalém, porque vai estar aqui na terra e será a capital da nova terra, e será a capital do povo de Deus aqui na terra. Então essa cidade desce a igreja, descem os anjos, e ao mesmo tempo os ímpios são ressuscitados. Milhões e milhões de pessoas de todas as épocas são ressuscitados. E são tantos, cobrem a superfície da terra. Isso, exatamente, cobrem a superfície da terra. Eles então irão ver a Nova Jerusalém diante deles, que não é uma cidade assim muito pequena, é uma cidade com centenas de quilómetros de cada lado, é uma cidade muito grande. Eles vão ver a Nova Jerusalém diante deles, vão ver Jesus Cristo diante deles, vão ver os salvos sobre os muros da cidade, não é? Eles vão ver tudo isso e, portanto, aqueles sobre os quais será executada a sentença são aqueles que revivem, que ressuscitam. A Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 20 que eles vão ressuscitar, e até no versículo 13 a Bíblia diz que o mar deu os mortos que neles havia, e a morte e a sepultura deram os mortos que neles havia. Portanto, eles são ressuscitados e ficam todos ali diante da Nova Jerusalém, diante de um grande trono branco que irá aparecer por cima da cidade, e é a partir desse grande trono branco, muito acima da cidade, que todos vão ver que esse julgamento final será efetuado. Julgamento no sentido de Deus lhes mostrar onde é que eles falharam, onde é que eles não aproveitaram oportunidades que tiveram, onde é que eles desobedeceram, onde é que eles se desviaram, e onde eles vão ver todos os esforços que Deus fez para salvar as pessoas, cada um deles. Ou seja, poderíamos dizer que a vida de cada um dos ímpios passa diante deles como se fosse um vídeo. Como num panorama, como numa tela de cinema. Exatamente. Portanto, a vida de cada pessoa vai passar diante deles como num ecrã de uma tela de cinema. E vão ver também nesse ecrã, nessa tela de cinema, é como eles vão ver também todos os esforços que Deus fez para salvar a raça humana, cada uma dessas pessoas, na sua época e no seu tempo, desde Adão e Eva. Eles vão ver tudo, toda a obra da redenção feita por Deus, as várias fases da obra da redenção, tudo o que Deus fez para salvar a raça humana. E ao mesmo tempo cada um vai ver a sua própria vida. Vai ver a sua própria vida. É como se visse um filme da sua própria vida. Certo. Todas as coisas más que fizeram e onde é que eles falharam e por isso não estão prontos para a vida eterna. Mas, irmão, permita-me acrescentar aqui um ponto. O maior drama não é os pecados que essas pessoas cometeram. O maior drama é não terem aceito o perdão dos pecados. Isso, não terem aceito, exatamente. Porque uma das coisas que será, digamos, que levantará grandes questões neste juízo, mas que estará determinado,
e irá determinar porque é que a recompensa dos justos é justa e porque é que a punição dos ímpios é justa também, porque alguns poderiam pensar assim, então, mas imagina dois indivíduos, o indivíduo A e o indivíduo B. O indivíduo A cometeu muitos mais pecados do que o indivíduo B. E ele está salvo e ele está perdido. Como é que pode ser? Como é que pode ser justo? Este indivíduo cometeu tantos pecados salvar-se e o outro cometeu menos pecados não se salvar. Pois bem, as coisas não se medem segundo esse critério. É que este cometeu muitos pecados, arrependeu-se e pediu perdão a Deus e teve os seus pecados perdoados. Ao passo que o outro também teve essa oportunidade, mas achava-se justo porque tinha poucos pecados e não quis, portanto, considerar-se pecador e apresentar-se diante de Deus pedindo a sua misericórdia. E temos aqui para explicar isto a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se considerava justo e apresentou-se diante de Deus como pensando que era justo e, portanto, só estava ali para julgar e condenar o outro que ele achava que era um desgraçado, um miserável, portanto, que merecia a punição divina. Não, aquele que ele considerava como merecendo a punição, esse considerou-se pecador, suplicou a misericórdia de Deus e desceu para a sua casa, conforme Jesus diz na parábola, justificado. E o outro não justificado. Então, o que é que justifica um e não justifica outros? É a sua aceitação ou rejeição da graça misericordiosa de Deus para com ele. Muito bom, muito bem, é isso mesmo, exatamente. O que era malandro deixou de ser malandro e por isso está lá, não é? Exatamente. E aquele que parecia que não era malandro, mas afinal era, porque tinha a sua vida privada, secreta, etc., que ninguém sabia, que ninguém conhecia, não é? Por isso é que muitos vão lá estar e outros não. Então, estas pessoas que irão sofrer esta punição são aqueles que são declarados, por exemplo, no versículo 6, como bem-aventurados, que não são bem-aventurados, não são bem-aventurados e não são santos, porque não surgem na primeira ressurreição, mas sim na segunda, depois dos 1000 anos, depois de terminar esse julgamento, e são aqueles que tentarão tomar de assalto a cidade onde Deus vive. Portanto, aquele tempo que estiveram na sepultura durante 1000 anos também não os mudou. Não mudou. Exatamente. As pessoas despertam e saem da sepultura exatamente com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento que tinham quando chegaram à sepultura. Porque o versículo 7 diz que acabando-se os 1000 anos, não é? Satanás será solto da sua prisão e vai sair e enganar as nações, que entretanto são ressuscitadas. E o versículo 8 diz que essas nações que são ressuscitadas, que são os ímpios, que foram julgados durante os 1000 anos e sobre os quais vai ser executada a sentença, eles vão para uma batalha. Então, quer dizer, Deus fez tudo para os salvar e agora Deus dá-lhes agora assim um tempinho para eles mostrarem-se se ainda são os mesmos ou não. Deus já sabe que são os mesmos, não é? Claro. Mas para aqueles que ainda possam ter dúvidas, não é? Isso mesmo. Então, porque há gente que poderá dizer assim. Há gente com um ponto que eu queria enfatizar. Mas continue. Reparem, alguém pode dizer assim, mas coitadinhos, se ao menos eles vissem a Nova Jerusalém diante deles, com toda aquela glória, e vissem Jesus, e talvez eles se arrependessem. Ou então, durante o milénio do céu, alguns dos redimidos poderão dizer ao Senhor, e se lhes desse uma segunda oportunidade? Isso. E aqui, aparentemente, eles vão ter a segunda oportunidade, mas nesta segunda oportunidade, entre aspas, exatamente. Eles vão revelar que não mudaram nada, que são exatamente não mudaram nada, porque eles vão para a batalha. O versículo 8 do capítulo 20 diz que eles vão para a batalha. Qual batalha? Para tomar a cidade. E depois o versículo 9 diz que eles subiram sobre a largura da terra e cercaram a cidade. Exatamente. E o texto dá a entender que eles portanto, vão para a batalha. Porquê? Porque Satanás saiu a enganar as nações. Que nações? As nações dos ímpios. Ou seja, eles deixaram-se cativar mais uma vez pelas seduções de Satanás. Mais uma vez, muito bem dito. Exatamente. Mas aí eles sabem quem ele é. Aí já sabem quem ele é. Porque ele mostra-se abertamente. Mas deixam seduzir por ele na mesma. E mesmo assim se deixam seduzir. Afinal, Satanás existe. Afinal, o diabo existe. Afinal, esse tal do Lúcifer existe. Ele está aqui dentro de nós e está a querer que a gente tome de assalto a cidade. Quer dizer, vão saber que ele existe, vão saber que realmente é ele que tem atuado ao longo de todos os séculos na história da Terra e mesmo assim vão-se deixar seduzir e vão-se deixar levar. Vão-se deixar seduzir porque aquilo que os move é o ódio para com Deus e o ódio para com o seu povo. É isso. Exatamente. Porque é que eles vão querer lutar contra Jerusalém? Porque em Jerusalém está Deus e está o seu povo. Pronto, é isso. Exatamente. Mas isto, e então o que é que acontece? Depois o versículo 11 do capítulo 20 diz que aparece um grande trono branco
e eles veem então Jesus Cristo sentado nesse grande trono branco, e no versículo 12 é dito, a Bíblia diz-nos que eles ficam perante esse trono branco, muito alto, muito acima da Nova Jerusalém, muito acima. Eles conseguem ver o trono e Jesus lá, e portanto é aí que Jesus faz passar a panorâmica da vida deles, e cada um vê realmente que não aproveitou as oportunidades de salvação que Deus deu em várias fases da vida da pessoa, as várias oportunidades que a pessoa recusou, e que Deus não pode fazer outra coisa senão dar-lhes um fim à existência, porque não estão aptos para viver na nova terra. Exatamente. Não é? Então, os livros são abertos. No versículo 12 do capítulo 20 é-nos dito que os livros são abertos. Cá está, o livro da vida é aberto, e eles são julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Ou seja, Deus faz passar a tal panorâmica da sua vida diante deles, e é como se os livros tivessem sido abertos diante deles, e Deus como que mostra a cada um em simultâneo, a cada uma daquelas pessoas, em simultâneo eles veem realmente as acusações que Deus tem contra eles, as oportunidades que Deus lhes deu e que não souberam aproveitar. E então o versículo 13 diz-nos que eles são julgados segundo as suas obras que estavam escritas nos livros, e eles veem essas obras diante de si na tal cena panorâmica que Deus fará passar diante dele. Eles reconhecem que realmente o juízo de Deus é justo, que eles não podem entrar na nova terra, não podem viver, não podem entrar nessa cidade onde Deus vive, e eles vão dizer a tal frase que está em Apocalipse capítulo 15, versículo 3, que diz: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Isso. Esta frase vai ser dita tanto pelos salvos dentro da cidade, como pelos que estão de fora dentro da cidade. Porque a cena que Jesus vai fazer passar do plano da redenção ao longo dos séculos, os salvos também vão ver e veem que realmente eles não aproveitaram nada disso. Então, eles vão... o próprio Lúcifer irá reconhecer. Exatamente. Até o próprio Lúcifer e os anjos, ele se curva e reconhece que Deus é justo. Não é? Até isso vai acontecer. E o próprio Lúcifer vai reconhecer que Deus é justo. E aqui, é onde é que ela diz isso? Olha, no grande conflito, no capítulo, acho que é o capítulo 42, salvo, é o último capítulo do livro Grande Conflito. Diz que Satanás, o próprio Satanás, curva-se e confessa a justiça da sua sentença, da sentença dele. Ele confessa que Deus é justo ao dar a sentença. Isto está na Bíblia também, em Filipenses 2:10, quando Paulo diz para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo o joelho inclui justos e ímpios. Se vai dobrar, exatamente. Todos irão dobrar reconhecendo que Deus é justo. Isto é algo absolutamente fenomenal. É impressionante. Portanto, o caráter de Deus é plenamente vindicado, totalmente vindicado. E eles sentem isso, eles sentem que realmente é verdade. Eles compreendem, eles vão sentir isso. Portanto, isto será realmente... E depois, pronto, morrerão. Morrerão porque, diz o versículo 15, que quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. E diz o versículo 6 que eles sofrerão aquilo que a Bíblia chama a segunda morte. Exatamente. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Eles sofrerão a segunda morte. E o versículo 9 do capítulo 20 diz que eles sofrerão, desceu o fogo do céu e os vai devorar e os vai consumir. Ou seja, o que é que lhes vai acontecer? Eles vão estar eternamente a arder no inferno durante milhões de anos, como as igrejas cristãs evangélicas ensinam, como o cristianismo apostatado ensina? Não. A Bíblia diz-nos que será uma morte, que é a segunda morte, no versículo 6 do capítulo 20. Exatamente. E no versículo 9 do capítulo 20 diz-nos que o fogo devorou, consumiu, conforme as traduções da Bíblia. Então, se o fogo consome e se o fogo devora, e se a Bíblia diz que isto é um castigo chamado a segunda morte, se a morte consome e devora, eles não ficarão a arder eternamente. Exatamente. Então, é muito clara a Bíblia sobre isto, não é? Eles morrerão e o próprio Satanás morrerá, não é? Ezequiel, por exemplo, capítulo 28, versículo 18, também diz que Satanás será consumido e será reduzido a cinzas. Exatamente. Ezequiel, capítulo 28, versículo 18, Satanás será reduzido a cinzas, ele e os seus anjos, não é? E
este ato de Deus no final dos 1000 anos será tão perfeito que até a própria morte deixará de existir. Porque o versículo 14 do capítulo 20 diz-nos que a morte e o Hades, a sepultura, foram lançados no lago de fogo. Exatamente. E esta é a segunda morte. Ou seja, a morte sofre a segunda morte e a sepultura sofre a segunda morte. Claro que isto é uma ilustração para mostrar que a morte deixa de existir e a sepultura deixa de existir. Exatamente. Ou seja, a morte morrerá. A morte morrerá, exatamente. É essa a ideia que o versículo 14 do capítulo 20 quer transmitir, a morte que morrerá. Então Deus fará novas todas as coisas, exatamente. Não é? E isso é o que iremos falar na próxima semana. E isto iremos falar na última lição do nosso... Mas antes de terminarmos esta lição, irmão, eu só gostaria de ler aqui duas citações que vêm aqui na lição de quinta e sexta-feira. Okay. A primeira vem aqui na lição de quinta, diz assim: os perdidos receberiam alegremente a destruição para poderem esconder-se da face daquele que morreu para o remir. O destino dos ímpios é fixado pela sua própria escolha. Algo que nós já viemos aqui, portanto, a dizer várias vezes. A sua exclusão do céu é espontânea da sua parte e justa e misericordiosa da parte de Deus. Portanto, Deus acaba por ser justo porque apenas confirmou uma escolha que foi feita por eles, não foi Deus que decidiu o destino deles. Eles é que decidiram pelas suas próprias escolhas. Diga, irmão. Já agora eu gostaria de mostrar só um ponto, um pormenor interessante. Nós sabemos que nem todos aquele fogo que vem de Deus e que consome os ímpios, nós sabemos que nem todos morrerão ao mesmo tempo. Sim. E sabemos que muitos estarão a consumir-se muitos dias, não sabemos quantos. Portanto, haverá ali então um sofrimento, haverá um castigo, haverá um sofrimento e onde é que nós podemos encontrar isso na Bíblia? Nós podemos encontrar isso, por exemplo, no versículo 10 do capítulo 20. Diz que dia e noite eles serão atormentados. Certo. E aqui está de acordo com a frase de Ellen White, quando ela diz que estarão muitos dias a consumir-se. Lembram-se daquela frase de Ellen White, onde ela diz que foram castigados segundo as ações feitas no corpo, alguns ficaram a consumir-se durante muito tempo, e precisamente enquanto houvesse uma parte deles a ser consumida, permaneceu toda a sensação de sofrimento. Esta é a frase de Ellen White que nós lemos numa lição anterior. E enquanto existisse uma parte deles a ser consumida, permanece toda a sensação de sofrimento. E estiveram muitos dias a consumir-se. É a tal visão em que o anjo fala com Ellen White e diz: o verme da vida não morre enquanto houver a mínima partícula para o fogo devorar. Portanto, o verme da vida não morre enquanto existir uma partícula da pessoa para o fogo devorar. Então nós vemos isso aqui em Apocalipse 20, versículo 10, que dia e noite serão atormentados. Não é pelos séculos dos séculos, é para os séculos dos séculos. Aqui o sentido da palavra grega, no grego é eis, significa para, não é durante, não significa duração, significa o resultado. O resultado será para sempre. Exatamente. Então esse versículo significa que sofrerão dia e noite, serão atormentados dia e noite, e depois esse trabalho, depois de estar concluído, será para todo o sempre. E no versículo 10 do capítulo 14 também nos é dito, na mensagem do terceiro anjo, que aqueles que adoram a besta e a sua imagem serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Portanto, está aqui a tal menção, ou tal castigo que irão sofrer após os 1000 anos, não é? Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Certo. E serão atormentados e isso para todo o sempre. Não é durante todo o sempre, é para todo o sempre. Exatamente. Ou seja, o resultado desse castigo será eterno. O resultado, não o processo em si do castigo, Correto. mas o resultado do castigo será para todo o sempre. E depois diz o versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. Ou seja, isto vai acontecer no final dos 1000 anos. Correto. Quando eles forem castigados. Há aqui um tormento, é mencionado um tormento no versículo 10 e no versículo 11 do capítulo 14 de Apocalipse, tormento, e diz que não tem repouso. Então, é aqui que acontece aquilo que Ellen White viu em visão. Nós também já tínhamos visto em lições anteriores que esta expressão para todo o sempre também significa enquanto durarem, não é? Portanto, porque quando ela está associada a seres humanos finitos... Enquanto houver uma partícula para o fogo devorar, enquanto houver uma parte da pessoa para o fogo devorar. Eu dei, por exemplo, aquele exemplo
aquele exemplo, por exemplo, que vem registado em Jeremias 17, quando fala, portanto, que Deus iria punir a cidade de Jerusalém, e diz que então acenderei, Jeremias 17, 27, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Não se apagará. E não se apagará até quando? Até cumprir com o seu trabalho de destruição. Exatamente, de queimar, exatamente. O fogo não está a arder hoje, não é? Nós, se formos lá, o fogo não está a arder, ele já se apagou, mas cumpriu o seu trabalho. Ou seja, não se apaga até cumprir a sua função, não é? Portanto, Deus será ele próprio um fogo consumidor para os ímpios, não é? Nós sabemos que este fogo vem de Deus, o versículo 9 do capítulo 20 diz que este fogo vem de Deus. Correto. Então, e nós, pela análise de outros textos da Bíblia e das próprias visões dadas de Ellen White e da Bíblia também, nós verificamos que este fogo é o próprio fogo da glória de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 29, diz-nos que Deus é um fogo consumidor para o pecador, para o ímpio. Então, este fogo de Deus fará este trabalho de consumir os ímpios. E na lição de sexta-feira... Eu iria terminar exatamente com esta citação da lição de sexta-feira, que diz assim: no dia do juízo final, todo o homem perdido compreenderá a natureza da sua rejeição da verdade. A cruz será apresentada e a sua real importância será vista por todo o espírito que foi cego pela transgressão. Perante a visão do Calvário, com a sua misteriosa vítima, os pecadores sentir-se-ão condenados. Toda a desculpa falsa será banida. A apostasia humana mostrará a sua horrível faceta. Os homens verão que tipo de escolha fizeram. Toda a questão da verdade e do erro na longa controvérsia será então esclarecida. No juízo do universo, Deus ficará isento de culpa pela existência ou continuação do mal. Será demonstrado que os decretos divinos não são cúmplices do pecado. Não havia falha no governo de Deus, nem nenhum motivo para hostilidade. Quando os pensamentos de todos os corações forem revelados, tanto os leais como os rebeldes se unirão em declarar, tanto os leais como os rebeldes se unirão em declarar: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. O irmão já leu este texto, Apocalipse 15, 3 e 4. Quem te não temerá, Senhor, e não magnificará o teu nome, porque os teus juízos são manifestos. Eu creio que está tudo dito. E é um ato de misericórdia, e já agora só terminar com mais dois textos do Espírito de Profecia. Todo este trabalho que Jesus faz é um ato de misericórdia. A própria destruição deles é um ato de misericórdia, é um ato de amor. Porque lembram-se daqueles textos que nós lemos em lições anteriores que diziam que se eles pudessem entrar dentro da cidade e viver lá juntamente com os salvos e com os anjos, eles não se iriam sentir bem. Almejariam, diz a Ellen White nas suas visões, almejariam fugir daquele lugar, receberiam alegremente a destruição para se poderem esconder da face de Deus. Então, isso que Ellen White disse confirma-se naquilo que está escrito na Bíblia. Quando Jesus vem, o que é que acontece aos ímpios? Àqueles que estão vivos quando Cristo vem. Eles tentam se esconder e dizem aos outros para cair sobre eles, portanto não conseguem suportar. Portanto, o céu seria um lugar de suplício, não é? Seria um inferno para eles. Procurariam esconder, seria um inferno. Então Deus faz isto, eles prefeririam, até há um texto onde Ellen White diz que a glória de Deus ser-lhes um fogo consumidor e prefeririam a destruição para serem escondidos da face de Deus. Exatamente. Então Deus acaba em misericórdia por fazer isso, não é? Exatamente. Mesmo que Deus pegasse neles à força e diz: olha, eu quero vos salvar, eu quero que vocês vivam aqui comigo, vocês são maus, mas vivem aqui comigo. Mesmo que Deus fizesse isso, eles não iriam sentir prazer. Já hoje não sentem prazer, muitos deles em estarem na igreja. Os de fora a gente chama-os para a igreja para ouvir um culto. Não querem, não sentem prazer, não se sentem bem dentro da igreja, sentem-se bem noutros sítios. Portanto, como é que se iriam sentir bem no céu, não é? Então há toda uma preparação que tem que ser feita agora, realmente, no tempo de graça. Eu creio que nós dissemos tudo. É isso, irmão. Vamos terminar então com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, uma vez mais, porque sentimos a Tua presença em nós para explicar a Tua palavra. E, sobretudo, Senhor, este conceito tão fundamental, tão bíblico, Senhor, deste processo de juízo, em que finalmente, Senhor, o Teu caráter será plenamente vindicado e também será vindicada a forma como Tu julgarás a todos, com a mais perfeita justiça, com a mais perfeita imparcialidade, com toda a absoluta transparência. Ó Senhor, que Deus maravilhoso Tu és. Senhor, quando nós compreendemos este assunto a fundo, nós sentimos vontade de glorificar o Teu nome, de Te amar ainda mais, porque Tu és justo e verdadeiros são os Teus caminhos.
Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor. Permite que, tão somente, cada um de nós que Te ama, que Te quer servir de todo o seu coração, possa ser purificado, Senhor, ainda de qualquer mancha ou qualquer nódulo de pecado que possa ainda existir na nossa vida. É aquilo que nós mais ansiamos, Senhor. É ter o nosso caráter à imagem do nosso querido Salvador. Por isso, Senhor, fica connosco, purifica-nos de todo o mal e de todo o pecado, cobre-nos com o Teu manto de justiça, Senhor, e implanta no nosso coração a Tua lei, para que nós possamos sentir amor em fazer a Tua vontade e possamos sentir o mais puro ódio por todo e qualquer pecado. Fica, pois, connosco, Senhor, te pedimos tudo e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, foi um prazer ter estado mais uma vez convosco. Agradeço a todos aqueles que nos têm enviado mensagens de encorajamento, de ânimo. Que Deus vos abençoe grandemente e até para a próxima semana, para a última lição deste trimestre. Até para a semana. Deus esteja com todos. Deus vos abençoe. Amém. Obrigado.